Boa noite, irmãos. A luz não dá para enxergar aqui os irmãos. O tema da mensagem de hoje é essa que foi colocada aí para os irmãos. A nossa série é Posicione, e a mensagem de hoje é Posicione com as pequenas coisas. Posicione-se, cuidado com as pequenas concessões, não com as pequenas coisas, mas com as pequenas concessões. E nós vamos, nesta noite, na carta do Apocalipse, no livro de Apocalipse, na terceira carta, no capítulo 2, eu quero convidar os irmãos para ler esse texto. Está um pouco alto, né, o som, tá bom? Então vamos ler o livro de Apocalipse, irmãos, capítulo 2, versos 12 a 17. Melhorou. Então a penumbra, para alguns é bom. Eu gosto de muita luz, irmãos. Ou escuridão ou muita luz. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos ler esse texto da palavra de Deus, porque é o texto base para a mensagem desse momento e para o tema, né? É o fato de nós nos posicionarmos. Nós temos o desafio de tomar posições. E aqui a posição é ter cuidado com as pequenas concessões. Essas concessões foram feitas pela igreja de Pérgamo e para a igreja a qual Jesus repreendeu, salientando as concessões que a igreja estava dando em relação a alguns problemas daquela época. Vamos ler então Apocalipse 2, 12 a 17. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Deus, não é? E quem sabe um dia a gente possa estudar o livro de Apocalipse todo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí entre vocês, né, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, irmãos? Podem se assentar e vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor tem conservado a sua palavra em nosso meio. E como igreja, nós temos o privilégio de tê-la, a liberdade de tê-la neste país. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos estudar a tua palavra, podemos pregá-la ainda neste tempo, e temos esse privilégio. Privilégio esse que muitos dos nossos irmãos em alguns países não têm tido, porque têm sido perseguidos por causa da fé que eles depositam em Jesus. Te agradecemos porque a tua palavra fala ao coração, e é ela que é a autoridade em nossa vida. Que o teu Espírito Santo abra nossa mente e coração para compreender a verdade, para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que nos ensina, ela que nos dirige, ela que
nos abençoa. Os irmãos vieram para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, não a minha palavra. Então sempre é bom o pregador lembrar que não é a palavra do pregador que os irmãos devem ouvir, mas a palavra de Deus, a voz de Deus. Então os irmãos vieram para ouvir a voz de Deus, e quem está acompanhando pelas redes sociais também espera ouvir a voz de Deus e não a voz do pregador. E os pregadores precisamos ter essa consciência, que é a palavra de Deus que se interpõe entre nós e os irmãos. Então a autoridade que eu tenho não é nenhuma. A autoridade é a autoridade das Escrituras. A leitura do texto bíblico, irmãos, por si só deve desafiar o nosso coração para compreender a verdade a respeito de Deus. E é pela palavra escrita que Deus fala ao nosso coração. Se nós falamos a Deus pela oração, Deus nos fala pela palavra. Por essa razão, a necessidade de nós nos apegarmos à palavra, nos dedicarmos ao seu estudo, à sua leitura, à meditação nela, para mantermos a nossa fé firme e firmada em Jesus. Amém? Amém, irmãos? Hoje os irmãos estão bem quietinhos. Acho que os irmãos estão querendo ouvir o resultado do jogo. É ou não é? Porque há um evento externo ao culto, que é o evento do jogo. Não podemos negar o evento. E muitas vezes nosso desejo é saber o resultado. Nosso coração fica ansioso e às vezes dividido. O texto que nós lemos, irmãos, é a terceira carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta é a carta aos Efésios, está no capítulo 1. No capítulo 2, versos 1 em diante. Depois a segunda carta a Esmirna. E agora a carta à igreja que está na cidade de Pérgamo. Então, para entendermos um pouquinho a mensagem do texto sagrado, a mensagem escrita pelo apóstolo João, é importante nós conhecermos o contexto histórico no qual as coisas estavam acontecendo ou aconteceram naquele tempo. É importante conhecer um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. E aqui algumas informações são importantes para que nós possamos compreender o porquê Jesus diz à igreja que conhece o lugar onde a igreja estava inserida e que naquele lugar era o trono de Satanás. Algumas expressões do texto, daremos atenção a algumas dessas expressões. Mas é importante conhecer a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo é hoje a cidade de Bergama, na Turquia. Nessa cidade turca estão as ruínas da cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma cidade que se localizava sobre uma montanha de rocha com cerca de 300 metros de altitude. Havia duas cidades, a cidade alta e a cidade baixa. A cidade alta era onde foi construída uma acrópole, e a cidade baixa era onde as pessoas viviam. Pérgamo tinha mais ou menos 150 mil habitantes no tempo em que a carta é escrita. E essa cidade começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande. Os irmãos se lembram quem foi Alexandre o Grande, não é? Grande imperador, um grande conquistador, um conquistador grego. A cidade tornou-se um centro urbano de destaque no 3º século antes de Cristo. Portanto, quando João escreve, a cidade já era uma cidade antiga, uma cidade já em pleno desenvolvimento. Mas Pérgamo tornou-se a sede do governo romano na Ásia, e uma grande força de Roma. Tornou-se um grande centro político e religioso.
Então, a cidade de Pérgamo era uma cidade da Ásia, mas era uma cidade que foi dominada pelos romanos. E foi a primeira cidade que adotou, dizem os comentaristas, o culto ao imperador. Então, na cidade havia uma acrópole construída, que era uma fortaleza imponente construída no topo do monte. Então é interessante, mas não deu para trazer aqui num slide sobre as ruínas da cidade. Mas os irmãos poderão encontrar esses slides, essas fotos na rede social, na internet, que são interessantes. A cidade tinha uma acrópole onde estavam ali, no seu terraço, vários templos construídos. E um dos templos construídos era o grande altar dedicado a Zeus, que era conhecido como o Salvador. Na cidade também existia um grande teatro, e é interessante que os irmãos olham para as ruínas do teatro, era um teatro íngreme, e um comentarista disse que o teatro construído nas rochas tinha uma inclinação de 70 graus. Então a altura da acrópole, mais ou menos de 330 metros, em relação ao nível do mar. Então era construída na rocha, bem no alto da montanha. E lá eles construíram esse altar a Zeus, deus grego. Os templos dedicados aos deuses Dionísio, Atena, Asclépio. Asclépio era um deus da cura. Ele tinha como símbolo a serpente. E era muito cultuado no templo de Pérgamo. Havia também os templos de culto imperial. E como eu disse anteriormente, Pérgamo foi a primeira cidade a adorar ou a implantar o culto ao imperador, aos imperadores romanos. Havia também na cidade uma grande biblioteca, com cerca de 200 mil volumes. Na verdade, 200 mil livros que não eram livros como esses, eram os famosos pergaminhos. Pergaminhos. Dizem os historiadores que os pergaminhos tiveram início na cidade de Pérgamo. Os pergaminhos eram uma forma de escrever, é um material para produzir a escrita. Antes dos pergaminhos existiam os papiros. Então, quando os irmãos estudam o Novo Testamento, os irmãos verão que uma boa parte do Novo Testamento foi escrita em papiros e depois através de pergaminhos. Os pergaminhos eram materiais feitos de peles de animais, especialmente pele de carneiro, que era mais resistente e propícia à escritura, as pessoas escreverem. Então, esses 200 mil livros ou volumes provavelmente seriam feitos de pergaminhos ou papiros. A biblioteca de Pérgamo se aproximava da biblioteca de Alexandria. Os irmãos devem lembrar que Alexandria era uma cidade egípcia, agora não esqueci. Egípcia. E foi em Alexandria que o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega. Então nós temos o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, aramaico e depois traduzido para a língua grega pelos 70 de Alexandria. O que acontecia em Pérgamo, meus irmãos, era uma influência muito grande. O contexto de Pérgamo, com esses templos, com essa acrópole, com o culto aos deuses pagãos, influenciava demais a vida dos cristãos que ali viviam. E é interessante que no contexto pagão, nesse contexto pagão, nasceu uma igreja. Então imagine uma sociedade cultural, uma sociedade intelectual, uma sociedade que adorava ao deus Asclépio, o deus da cura, adorava a Zeus e, acima de tudo, adorava o imperador. Então a perseguição era grande por conta da ação do Estado, por conta da perseguição do Estado. Então foi nesse contexto que nasceu uma igreja.
O evangelho foi pregado em Pérgamo e algumas pessoas creram no evangelho. Isso nos leva à seguinte aplicação: num contexto de paganismo, num contexto de dificuldade de viver o evangelho, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, porque as pessoas precisam ouvir o evangelho em qualquer contexto, especialmente num contexto hostil à pregação do evangelho, num contexto que coloca obstáculos não só à pregação, mas àqueles que vivem o evangelho. Então, não podemos deixar de pregar o evangelho, mesmo que seja num ambiente hostil, como era o ambiente de Pérgamo. Pessoas se converteram naquela cidade, pessoas que vieram do paganismo, estavam acostumados àquela vida de paganismo. E a palavra de Deus diz, Jesus vai dizer em Mateus, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, quando a igreja decide pregar o evangelho no lugar que for, em qualquer circunstância, com quaisquer obstáculos. Isso significa dizer que o evangelho tem poder para transformar a vida de qualquer indivíduo, seja em qualquer lugar, em qualquer circunstância, hostil ou não. Então, situado esse contexto, nós vamos para o texto que acabamos de ler. Diz o verso 2. Verso 2: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós vamos nos ater nesta noite, irmãos, exclusivamente ao verso 13, que é o verso que Jesus se refere a 3 aspectos da vida daquela igreja. Primeiro aspecto, a palavra, a expressão conheço o lugar. Em todas as outras cartas, nas 6 cartas, a expressão que Jesus vai usar é a seguinte: conheço as tuas obras. Se os irmãos lerem na sua Bíblia, vão ver essa expressão, conheço as tuas obras. E em algumas Bíblias, você vai ver nesse texto aqui de Apocalipse 2, verso 13, que é conheço as tuas obras e o lugar onde habitas. E a explicação que um comentarista deu é a seguinte: nesse texto, a expressão maior ou a ênfase está conheço o lugar e não as obras. É que conheço as tuas obras e sei onde vives seria uma variante da expressão mais original, mais perto do original. Então vamos nos ater a essa questão do lugar. Vejam que Jesus diz, acompanha aí, eu conheço o lugar em que habitas. Quando eu li esse texto, irmãos, preparando-me para essa explanação, eu fiquei assim, impressionado com a questão do lugar. Às vezes, não damos importância ao lugar onde estamos, ao lugar onde está inserida a congregação, onde está inserido o povo de Deus, onde convive o povo de Deus. Jesus está dizendo para aquela igreja, eu conheço o lugar onde vives, onde habitas. E aqui a expressão conhecer, meus irmãos, que vai aparecer em todas as cartas, é interessante porque aqui é uma aplicação. Quando Jesus diz, eu conheço, ele está dizendo, está revelando um pouco mais da sua divindade. Jesus é aquele que conhece todas as coisas. Assim como no Salmo 139, considerado no domingo próximo passado, nós falamos que Davi diz que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece e sonda o nosso coração. Jesus, como Deus, é aquele que conhece todas as coisas também. E Jesus conhece a sua igreja universal, mas conhece as igrejas locais. Jesus conhece cada comunidade que professa o seu nome e que o segue. De modo que, por exemplo, a Igreja Batista Betel, que se reúne neste lugar, essa comunidade é conhecida por Jesus.
E nós não podemos nos esquecer disso. E em conhecendo a igreja, Jesus conhece a história da igreja, onde ela está inserida. Então, lugar nos leva a pensar em algumas coisas, em alguns aspectos. O lugar, espaço físico. Nós estamos num templo construído há alguns anos para o culto a Deus. Este é um lugar onde a Igreja Batista Betel se reúne semanalmente para culto, para cultuar, para estudar a palavra de Deus. O lugar é um espaço geográfico. E aqui podemos considerar a cidade. A cidade de São Paulo é um lugar onde existem muitas igrejas evangélicas. Igrejas que professam o nome de Cristo, que seguem a Cristo, independente de qual denominação seja. Mas as verdadeiras igrejas de Jesus que o seguem, que confiam nele, estão nessa cidade. De modo que Jesus conhece cada igreja no seu local, no seu espaço geográfico. Então nós temos a igreja aqui, a igreja acolá, a igreja na zona sul, na zona norte, na zona leste. Muitas igrejas Deus conhece. Agora, não somente o espaço, o lugar, mas a comunidade. Pessoas. Jesus conhece a comunidade que vive no bairro de Santana. É nessa comunidade que a nossa igreja está inserida. Deus conhece a comunidade na qual a Igreja Batista da Penha está inserida, a Igreja Batista Boas Novas está inserida. Jesus conhece as pessoas. E quando falamos de pessoas, irmãos, temos que levar em conta a forma como as pessoas vivem, a cultura dessas pessoas. Dependendo do lugar e do bairro, há uma cultura, há uma dinâmica diferente. Se nós nos afastarmos mais para dentro, a cultura, a dinâmica da vida das pessoas é diferente. Então, eu conheço o lugar onde vives. Jesus não está alheio ao que se passa na vida das igrejas locais, da vida dos seus pastores, na vida da comunidade, que deve ser alcançada pela igreja, pelo testemunho, pela pregação da mensagem de salvação. Então eu conheço o lugar onde tu vives, onde habitas. A comunidade de pessoas, a forma de como elas vivem, e não somente isso, Jesus conhece o tipo de relacionamento que as pessoas com as quais nós vivemos têm. Se há um relacionamento vertical e se há um relacionamento horizontal. Na verdade, Jesus conhece o relacionamento horizontal das pessoas e o relacionamento vertical. E necessariamente o relacionamento vertical necessariamente não precisa ser um relacionamento com Ele, Jesus. Jesus sabe que as pessoas vivem um relacionamento fora dele. Relacionamento esse é conduzido muitas vezes pelo diabo. De modo que quando Jesus escreve para a igreja, ele não se preocupou em falar sobre as obras da igreja, a ação da igreja, mas o lugar onde a igreja estava inserida e plantada. Qual é a aplicação para nós, irmãos? Nessa perspectiva do lugar. É que Pérgamo, a cidade, era um notável lugar de maldade e de provação. E essa postura da igreja, essa dinâmica da cidade, poderia levar os crentes à apostasia e a transigir com o paganismo. Pérgamo era uma cidade onde o paganismo estava latente, pulsando. E aqui a gente tem que falar algumas coisinhas. O paganismo é a idolatria, o culto, não só ao imperador, mas a outros deuses, mas também a promiscuidade, a imoralidade. É um contexto de perversão, um contexto de oposição a Deus.
um contexto de oposição àqueles que criam e serviam Jesus. Então vejam que quando Jesus diz que conhece o lugar onde os crentes a quem ele escreve habitavam, ele está dizendo que conhecia a cidade de Pérgamo, o seu sistema religioso, o seu sistema político, o seu sistema o seu relacionamento. Então, o sistema da vida de Pérgamo era conhecido por Jesus. De igual modo, Jesus conhece o sistema religioso, político que envolve a cidade de São Paulo, o país e as nações. Ele não está alheio. Então, nós não podemos viver a nossa vida distante dessa avaliação, irmãos. A nossa vida é dinâmica, é claro, nós temos relacionamentos aqui na igreja, mas nós precisamos ver como é que Deus trabalha, como é que Jesus enxerga o mundo no qual nós vivemos e como Ele enxerga a sua igreja que vive nesse mundo. Existe um sistema que domina e dirige a vida das pessoas, ou para perto de Deus ou para longe de Deus, na sua maioria para longe de Deus. Então, o lugar é importante. Aqui nós podemos diminuir, vir do maior para o menor. Jesus conhece a rua onde nós moramos. Jesus conhece a casa onde nós vivemos. Jesus sabe a família. Então vejam, a cidade, bairro, rua, família, trabalho, lugar. O lugar pode influenciar a nossa vida, e o lugar influencia a vida das pessoas. Vejam, irmãos, lugar não somente o espaço, mas o ambiente. O ambiente é formado por espaço e pessoas. Pessoas determinam a esfera do ambiente, e é esse ambiente que pode nos influenciar a tomar decisões na direção de Deus ou contrária à direção de Deus. É importante a gente perceber que no bairro de Santana, poderíamos considerar assim, o que teríamos no bairro de Santana que seria semelhante ao que havia em Pérgamo? O que há na rua onde você mora que seria semelhante ao que havia na cidade de Pérgamo? E o que há no seu trabalho ou na sua casa que seria semelhante? Então veja, eu conheço o lugar onde vocês habitam. Então é importante saber onde o lugar que vivemos, porque o lugar em que vivemos pode determinar o caráter, a dinâmica do caráter. O ambiente no qual vivemos pode determinar a nossa conduta e a nossa essência. O lugar onde muitos crentes vivem tem grande possibilidade de influenciar o caráter deles. Quer seja num trabalho, quer seja em casa, na rua ou na cidade. Há um autor que diz o seguinte: a grande influência no meio ambiente em que se vive. É mais fácil um crente desenvolver o processo de santificação em certos locais geográficos do que em outros. E se tiver certas associações humanas e não outras. O que o autor está dizendo? Que dependendo do lugar onde nós estamos, dependendo da esfera na qual nós vivemos, nossa santificação pode ser maior ou menor. Porque há lugares que é mais fácil desenvolver a santificação, o que ele está dizendo. A associação com pessoas, com determinadas pessoas, é mais fácil. Mas a associação com outras pessoas também pode ser mais difícil. Especialmente no que diz respeito à questão da prova, né? De ser provado até a morte. Então vejam, Jesus conhece o lugar onde habitava os crentes que viviam na cidade de Pérgamo. Ele conhecia a cidade. Jesus conhece o bairro de Santana. Jesus conhece
cada rua dessa cidade, desse bairro. E ele sabe que tipo de influência pode esse bairro exercer sobre a igreja Betel. Segundo lugar, Jesus diz: conheço o lugar onde tu habitas, que é o trono de Satanás. É onde está o trono de Satanás. Essa é uma outra expressão forte, irmãos. Então, Jesus conhece o lugar onde a igreja de Pérgamo está na cidade de Pérgamo. Desculpem a redundância do trocadilho. Mas Jesus conhece toda a estrutura da cidade e sabe que nessa cidade está o trono de Satanás. É uma expressão forte essa de Jesus ao se referir à cidade de Pérgamo. É interessante, irmãos, que às vezes a gente tem uma visão um pouquinho simplista sobre as coisas, né? Sobre a cidade, sobre as pessoas, e a gente olha tudo de forma simplista e até inocente. Mas vejam qual é a avaliação de Jesus. Jesus conhece esta cidade na qual está a igreja, e Jesus sabe que o trono de Satanás está na cidade. E a expressão trono de Satanás tem várias sugestões, segundo os comentaristas. O que seria o trono de Satanás na cidade de Pérgamo? Alguns comentaristas citam pelo menos 6 possibilidades. Em primeiro lugar, o trono de Satanás seria a colina onde estava construída toda a Acrópole. A colina que ficava atrás da cidade baixa, a colina em cima. Então todos os templos, tudo aquilo construído seria o trono de Satanás. Tem sentido. Outros acham que o trono de Satanás seria o gigantesco altar dedicado a Zeus, que era considerado Salvador. O altar construído em adoração a Zeus tinha mais ou menos 12 metros de altura. Estava lá no alto da colina, o mais alto templo, prédio dedicado a um deus grego, estava lá na Acrópole. Alguns acham que o trono de Satanás seria o altar dedicado a Zeus. Uma outra possibilidade, o grande templo construído dedicado ao culto ao imperador. Na Acrópole havia um templo construído para adorar o imperador. Possivelmente o imperador Trajano, o imperador romano Trajano. Então nós temos um altar a Zeus, deus grego, um altar ao imperador romano, um altar ao imperador vivo. E outros diziam que seria a própria cidade de Pérgamo, sem alusão a qualquer lugar específico. E por último, a adoração ao deus Esclépio ou Esculápio. Esse deus era o deus da cura e tinha como símbolo a serpente. Então, tudo isso leva a crer que esses elementos de deuses seriam considerados como o trono de Satanás. O lugar onde Satanás domina. A ideia de trono, irmãos, é a ideia de dominar, de controlar. Jesus disse isso quando em João 14:30 se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo. Vejam que Jesus, eu vou ler aqui João 14:30. Já não falarei muito convosco. Jesus está se despedindo dos discípulos. E ele faz uma referência ao diabo como o príncipe deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em comum comigo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 3 a 4, diz o seguinte: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que
não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Em Efésios 2, versos 1 a 4, o mesmo Paulo disse o seguinte: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais antes outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que o diabo, em todo tempo, em vários contextos, dirige as pessoas, e as pessoas vivem segundo a orientação do diabo e dos demônios. Aqui Jesus está dizendo que numa cidade específica, Satanás instalou o seu poderio como príncipe. Então, se ele é o príncipe deste mundo, naquele momento ele escolheu Pérgamo para poder influenciar mais as pessoas. É uma ação diabólica, uma ação demoníaca que tinha como objetivo destruir as coisas de Deus, destruir o propósito de Deus. Então vejam, irmãos, que o diabo, Satanás, é aquele que cega a mente das pessoas, levando-as a praticarem toda sorte de paganismo, imoralidade, idolatria, se entregando a uma vida de escravidão ao pecado e a ele, ao diabo. É nesse contexto que a igreja em Pérgamo foi fundada. É nesse contexto pagão, com a ação de Satanás, que crentes foram alcançados, que pessoas foram alcançadas, libertadas, transformadas pelo poder de Jesus. Porque Paulo disse, o evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos o poder de Deus. É a pregação do evangelho que transforma o homem. É a pregação do evangelho que leva pessoas a reconhecerem a sua necessidade de arrependimento e de um Salvador. Ainda que estejam na prisão de Satanás, ainda que estejam ou que sejam governados por Satanás, influenciados por Satanás, essa pessoa pode ser libertada por Cristo. Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar do pecado e de Satanás, verdadeiramente sereis livres. Não é essa pregação que nós temos, irmãos? Então, se temos essa pregação do evangelho, nós devemos pregar para que pessoas conheçam a graça de Deus. Então Jesus disse, na cidade onde vocês estão, está o trono de Satanás. Quer dizer, a atmosfera é controlada por Satanás. As vidas das pessoas são dirigidas por Satanás, que induz essas pessoas, induziu aquelas pessoas e continua induzindo pessoas hoje a adorarem deuses falsos, a adorarem homens, a se rebelarem contra Deus. E aqui nós perguntamos, onde está o trono de Satanás hoje? Em qual cidade está? Nosso país, a gente sabe que existe um estado onde há uma influência muito grande de Satanás. Até uma estátua foi construída em adoração a um Deus, a Baal. Nós temos no Nordeste uma cidade que adorava a estátua do Padre Cícero. De modo que, meus irmãos, nós não podemos perder de vista a questão espiritual que domina o homem e o mundo, a cidade onde nós estamos, a rua,
o estado, o bairro, há uma influência demoníaca, há uma influência satânica que cega as pessoas, não permitindo-as ver a glória do Evangelho de Deus. Em segundo lugar, para ir terminando, o que Jesus disse? Então vejam, eu conheço o lugar. Jesus conhece a casa onde nós vivemos, a rua na qual moramos, onde está a nossa casa, o lugar onde trabalhamos, as pessoas com quem nós trabalhamos. As pessoas com quem trabalhamos pode ser uma influência negativa. E Deus conhece, Jesus conhece a cidade onde está inserida a igreja. Mas Jesus continua. Nesse contexto de hostilidade, de paganismo, de obstáculo, Jesus disse a respeito da igreja: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome. Essa expressão, irmãos, vejam, há dois aspectos. Primeiro, conservar o nome de Jesus pode ser também traduzido como defender o nome. E há duas coisas que Jesus diz a respeito da igreja: defendes o meu nome e não negaste a fé em mim, nos dias em que Antipas, minha testemunha, foi morto. Primeiro aspecto dessa declaração de Jesus: defendes o meu nome. Cada um de nós tem um nome, né? Samuel, Damaris, Rodney, Pastor Fernando, João, Afonso. O nome é importante. No Antigo Testamento, o nome dado à criança que nascia tinha um significado. Moisés, tirado das águas. Jesus, o Salvador. E outros tantos nomes têm um significado. O nome tem um significado. Devemos chamar as pessoas pelo nome delas. Porque quando nós falamos sobre o nome das pessoas, nós estamos dando importância à pessoa. Ninguém nasce e fica sem nome. No seu registro tem um nome. Cada família, cada marido e mulher, cada pai e mãe que tem um bebê recém-nascido deve registrá-lo por muitas razões. E uma delas é para que a criança tenha um nome pelo qual possa ser chamada. O nome tem significância. Eu não posso chamar um Tércio de outro nome. É esse o nome que ele deu. E quando há os nomes iguais, Davi, 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 mas cada nome Davi está relacionado à pessoa desse nome. Em que pese o fato de termos 5 Davis, cada um deles tem uma personalidade. E o nome Davi está relacionado à personalidade dele. Então quando Jesus disse: olha, nesse contexto difícil, diabólico, vocês defenderam o meu nome. Qual é a significância dessa expressão, meu nome, irmãos? O nome de Jesus tem um significado muito profundo. Jesus mesmo ensinou: orai ao Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome. Não é em nome de outro, mas é em meu nome. E o nome diz o seguinte: Jesus é o cabeça da igreja, é o Senhor, é Kyrios. Jesus é o Salvador, é Soter, Salvador. E é a única autoridade absoluta sobre a igreja. Então, há uma decisão a ser tomada: ou adoramos o imperador, ou adoramos a Cristo. Então há duas alternativas, e só essas alternativas: ou é Jesus, ou qualquer outro. Então quando Jesus diz: vocês nesse contexto defenderam o meu nome, conservaram o meu nome, e o nome está relacionado à pessoa de Jesus. O grande escritor e pregador John Stott, a respeito disso, disse o seguinte: o nome de Jesus está relacionado à verdade doutrinária referente a Ele próprio, a Cristo.
Ele é a rocha sobre a qual se assenta a estrutura da teologia cristã. Então o nome de Jesus é a rocha da teologia cristã, da teologia que nós professamos. Na verdade, irmãos, a igreja deve primar por uma boa teologia. Hoje nós temos pregadores pregando sem teologia nenhuma. Nós precisamos voltar à boa teologia. E a teologia não é só um sistema de estudo. A teologia se vê na prática, no dia a dia. E essa teologia está baseada, calcada, construída na pessoa de Cristo, no nome de Jesus. Qualquer teologia que fuja do nome de Jesus não é uma boa teologia e não é uma teologia cristã. De modo que a nossa fé não está baseada em falácias, mas em algo concreto. Continua o autor John Stott dizendo o seguinte, no comentário que ele faz desse texto: o mínimo irredutível da crença é que Jesus de Nazaré é o Deus homem, singular, que morreu por nossos pecados, que foi ressuscitado da morte para ser o Salvador do mundo inteiro. Não compreendemos plenamente essas verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas os cristãos creem nelas e agem com base nelas. Portanto, a convicção leva à entrega. Se Jesus é o Senhor divino, devemos nos submeter a Ele como nosso Senhor. E se Ele é o divino Salvador, devemos crer nele como nosso Salvador. Destrinchando aqui, Jesus de Nazaré é Deus homem, o Deus que tomou a forma humana, que se encarnou. Vejam, não é homem-deus, como alguns já disseram. Jesus é Deus que se tornou homem, daí Deus homem, e nunca o inverso. O homem quer ser Deus, nunca o será. O homem é uma criatura. Jesus é Deus, em essência, que se fez homem, daí Deus homem. E se é Deus homem, Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Jesus de Nazaré é o Deus homem. O que o Deus homem fez? Jesus disse: eu vim para resgatar muitos dos seus pecados, para dar a vida em resgate. Ele morreu e ressuscitou. E os cristãos, nós cremos nessas verdades. E se cremos nessas verdades, a nossa convicção leva à entrega. E se nós cremos, nos entregamos a Jesus. Portanto, irmãos, o nome de Jesus é importante. E a igreja em Pérgamo defendeu o nome de Jesus. Então, permanecer fiel ao nome de Jesus é, portanto, apegar-se firmemente à convicção de que Ele é tanto Senhor como um Salvador, e nunca deixarmos de crer nisso. Então vejo que eles não abriram mão do nome de Jesus e, por fim, eles não negaram a fé. Dois aspectos. Então, num contexto difícil, os membros daquela pequena igreja conservaram, defenderam o nome de Jesus, tornando-se fiéis a Jesus, e não negaram a fé. Uma coisa liga a outra. Então, se eu defendo a Jesus, eu vou confiar nele. Então, continua o John Stott dizendo: não é suficiente reconhecer o senhorio de Cristo e a sua obra redentora. Devemos também colocar nossa confiança nele como nosso Senhor e Salvador. Em outras palavras, não basta somente crer, conhecer intelectualmente. É necessário exercitar a fé. A fé é dinâmica, é entrega, é confiança. Então, se eles defenderam o nome de Jesus, eles confiaram no momento mais difícil. Jesus vai dizer: no auge da perseguição foi morto Antipas, um membro da igreja. E eles viram a morte de Antipas, segundo o tal no texto. Mas eles não negaram, eles se entregaram a Jesus. A compreensão dessas verdades, irmãos, coloca à prova todos os crentes que estavam em Pérgamo, que eram tentados a desistir, mas se tornaram fiéis no momento mais difícil, a morte do seu irmão em Cristo. Conclusão:
os crentes de Pérgamo conheciam o nome de Jesus. Nós devemos não somente conhecer mais profundamente o nome de Jesus. Segundo, conhecendo o nome de Jesus, eles escolheram permanecer fiéis a Jesus. Fidelidade. E terceiro, eles resistiram às pressões religiosas, políticas, sociais, para abandonar a fé, para apostatar da fé. A pergunta que nós devemos fazer nesse contexto é a seguinte: o que nós vamos fazer? E o que nós temos feito? Quando nos deparamos com a palavra de Deus, a questão é sempre essa, irmãos. Há uma decisão a tomar. Há uma reflexão a fazer, há uma avaliação a fazer e uma decisão a tomar. Qual é o posicionamento que você vai tomar diante da verdade que aqueles irmãos lá de Pérgamo nos ensinam pelo seu comportamento? É claro que Jesus vai ter duas críticas a esses irmãos. Nós não vamos ver hoje, porque nem tempo dá. Mas nós precisamos tomar uma decisão, irmãos, com relação ao nome de Jesus e com relação ao contexto que nós estamos. Amém? Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos, e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.